Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e hoje, num vídeo, eu quero falar sobre o modelo Mythos, o modelo de inteligência artificial que, em teoria, seria o modelo mais aperfeiçoado, o modelo mais robusto, mais capaz de quebrar sistemas e invadir softwares, sistemas tão fácil que ele foi banido, ele foi tirado do ar justamente por conta disso, né? Eu vou ler aqui a reportagem do Tecmundo, que foi a mais intuitiva que eu achei, e eu gostei dela justamente para apresentar aqui no canal, ler e fazer alguns comentários. Tem outros artigos também escritos em inglês de fora, reportagens de fora, que eu não vou ler, porque eu achei muito técnico, muito complexo, e eu queria apresentar algo mais simples mesmo, principalmente para a pessoa que é leiga, né, que não está tão a par do mundo de tecnologia no mundo de inteligência artificial e tentar explicar de forma simples, passar essa mensagem do porquê esse modelo teria sido desativado, né? Então, justamente aqui, o título da reportagem: Anthropic desativa IAs perigosas, Fable 5 imita o 5 após ordem dos Estados Unidos, né? E o Fable 5, qual que é a diferença dele do Mythos, né? Que o Mythos, ele já tá há um bom tempo com a narrativa de que ele seria o modelo de inteligência artificial mais capaz já criado na história da humanidade, justamente por conta da sua capacidade de invadir, de penetrar sistemas tão fácil que ele passa a ser perigoso, né? Perigoso para que a ordem continue sendo mantida, né? Então, eles lançaram o Fable 5, que é basicamente o modelo do Mythos, só que capado, né, com algumas restrições, com várias restrições, na verdade, principalmente quando tange no tópico de cibersegurança, né. Então, a Anthropic, eles justamente estavam lançando um modelo de licença, pra você usar o Fable 5 como se fosse sem essas restrições, né, mas você teria que, mostrar e comprovar para eles que você usaria isso em um sandbox, que é um ambiente controlado para testes de segurança, né, e que você não iria usar o modelo com o objetivo de ataque a outros sistemas, né, com o objetivo de prejudicar outros sistemas, outras empresas, e concorrentes, né, que seja. Então, na sexta-feira do dia 12, eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de junho, o governo dos Estados Unidos emite uma ordem para bloquear esses modelos, né. Afeta o acesso das ferramentas por qualquer cidadão estrangeiro, né. Que foi o que eu também comentei no último vídeo sobre o KYC, né, eles estavam exigindo que tivesse KYC, né. E ele comenta justamente isso, né. E o único ponto que eu achei que faltou nesse artigo aqui da Tecmundo foi o ponto dos modelos do Fable 5 e do Mythos, principalmente, terem conseguido penetrar sistemas de segurança importantíssimos dos Estados Unidos do Pentágono, né. Eu vou deixar, o link das reportagens aqui embaixo também, caso você queira ler. É até fácil para você ler, caso você não tenha uma compreensão boa de inglês, você consegue traduzir com a própria ferramenta do Google dentro do site e fica mais fácil para ler, né. Mas o ponto é, um modelo do Mythos, ele foi utilizado em parceria com a Anthropic e o governo dos Estados Unidos para testar a segurança dos sistemas, né. E justamente o ponto é, ele conseguiu invadir, ele conseguiu forçar a segurança, ele conseguiu dar um bypass, achar brechas de segurança e forçar ela para ter acesso, né. E é por isso que ela é considerada tão, não nociva, mas potencialmente destrutiva, né, porque se para um modelo em ambiente controlado, ela conseguiu, quebrar totalmente a segurança dele, imagina para outras tecnologias, que foi justamente o que eu comentei que aconteceu com a criptomoeda do Zcash, que o próprio dono, o próprio criador da moeda, ele fez testes manuais e conseguiu descobrir uma brecha de segurança dentro da blockchain da Zcash, e com o modelo do Opus 4.8, não é nem do Mythos, tá, é um modelo ainda um pouco menos, hã, aprimorado, que é o Opus 4.8 da Anthropic, mesmo que ele seja ainda incrível, seja muito bom, ele não chega nem aos pés do Mythos, ele conseguiu explorar essas falhas de segurança. E quando ele lançou isso ao público, para que todos já soubessem o que tinha acontecido, mesmo que ele testou em ambiente controlado,
mesmo que ele tenha feito os testes e que tenha consertado o erro, o valor da criptomoeda caiu mais de 50%. Então isso é, como eu falei, potencialmente destrutivo. Então tem que tomar muito cuidado e obviamente que o governo dos Estados Unidos, que vai ter controle sobre o que a Anthropic pode divulgar ou não, eles não vão deixar isso ir ao ar, porque qualquer pessoa, mal intencionada com o modelo vai causar um caos total. E que foi justamente o que aconteceu, que eles tinham lançado o Fable 5, que já é o modelo do Mythos, com restrições de segurança, e teve um desenvolvedor do X, que ele postou publicamente como ele conseguiu, ultrapassar essas restrições, né. E é todo um esquema bem sofisticado, né, que ele usa outros tipos de linguagem, se eu não me engano, ou em ASCII ou em Unicode, que são outros modelos que você consegue meio que enganar o modelo de inteligência artificial para conseguir ultrapassar essas restrições, né, de segurança. E daí ele consegue passar o prompt que ele quiser. E eu lembro que eu cheguei a testar, um pouco do Fable 5 antes dele sair do ar, né, porque logo que eles lançaram o Fable 5, era pra ele sair do ar justamente no dia 22, né, era isso, você ia ter até o dia 22 pra testar ele. E não foi o que aconteceu, porque eles tiraram antes do ar. E quando eu testei em alguns sistemas que eu trabalho, ele começou a procurar por algumas falhas de segurança, mas quando ele viu que estava virando, algo nocivo, que eu não ia ter controle tanto, eu poderia forçar esse sistema, ele ativou a restrição e parou o meu trabalho, o meu fluxo de trabalho, não deixou eu continuar dali, né. Ele falou que aquilo ia contra as políticas, e as diretrizes da empresa da Anthropic, né. Então é justamente isso que aconteceu. Então, é importante tomar cuidado com isso, porque você vai vendo que vai tendo uma curva de evolução da inteligência artificial cada vez maior, e principalmente para a parte de cibersegurança, porque você vê pessoas que não têm tanto conhecimento de programação, conhecimento de engenharia de software, fazendo sistemas cada vez mais complexos, sistemas cada vez mais sofisticados, mas eles não têm o conhecimento de cibersegurança, eles não se preocupam em aprimorar essa segurança, aprimorar a defesa do seu sistema. E não é à toa que você vê cada vez mais pessoas que criaram sistemas como esse que são totalmente vibe codados. Vibe codados é que foi criado totalmente com, uma IA, né, você só foi auxiliando o caminho que você queria dar, que você queria seguir, e a IA vai criando para você, né, com linguagem de programação. E o ponto é, eles não cuidaram da parte de segurança, foi o aplicativo, o sistema foi totalmente vibe codado. E eles esqueceram de pontos essenciais de segurança que alguém com o mínimo de conhecimento em programação, o mínimo de conhecimento em computação e tecnologia da informação, não deixaria passar. Então, o ponto é justamente esse. Existe até uma narrativa de que, para o futuro, vai ser cada vez mais valioso programadores que realmente tenham conhecimento real em programação, justamente para consertar toda essa bagunça que a inteligência artificial está criando, né? Todo esse slop, toda essa bagunça, essa a ameba, né, que vai criando, vai juntando código atrás de código e vai criando como se fosse uma ameba, né, que vai se juntando tanta coisa e vai crescendo. Então, é justamente esse o ponto, né. Bem, era isso que eu queria comentar. Se você achou interessante, eu vou deixar os links aqui nos comentários, caso você queira consultar por sua, conta. E é basicamente isso. Então, muito obrigado pela sua atenção, agradeço a sua atenção, deixa um comentário aqui no vídeo, deixa o seu like também, não se esquece de deixar o like e se inscrever. Se você gostou, compartilha com um amigo, e é isso. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.